fé. A fé em que? Nessas pilastras? A fé em que? Nessas paredes? A fé em que? Não, na pedra de tropeço. Que é isso, pastor? Pregou heresia. Está aqui na palavra. Volta comigo aí, mais uma vez. Versículo 32. Diz, por quê? Porque não usou da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. E o versículo 33 vai falar quem é a pedra de tropeço. A pedra de tropeço não é nenhum dos apóstolos. A pedra de tropeço não é nenhum dos anciãos. Não é nenhum dos patriarcas. E muito menos Satanás. E o versículo 33, que está registrado lá em Isaías 28:16, diz assim: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que a pedra de tropeço não sirva para você tropeçar nela, mas sirva para você não se confundir e crer que só Jesus pode salvar. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? É só Ele. Fora dele não tem ninguém, não existe ninguém. E aí eu quero trazer aqui um relato bíblico sobre um homem carcereiro, tomador de conta de marginal, homem que tomava conta de bandido na cadeia, carcereiro. Hoje é aquele que abre a cadeia para colocar o cara lá dentro preso. É ele que abre para tirar ele de lá de dentro. É ele que está com as chaves da cadeia, o carcereiro. E o Senhor nos relata a respeito dele. Mas antes de chegarmos ao carcereiro, Paulo e Silas estavam em uma cidade de Troade, pregando a palavra de Deus. E lá vai dizer que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para onde eles queriam. E numa certa noite, quando eles estavam dormindo, Paulo teve uma visão. A visão de um homem macedônio pedindo socorro e mostrou o caminho. E Paulo acorda e fala com Silas: o Espírito Santo já nos mostrou o caminho, vamos lá. E quando chega na cidade, aí você acha que tudo deu certo, que tudo foi muito bem. Você acha que quando Paulo e Silas chegou lá em Filipos, você acha que quando chegou lá eles tiveram aquela recepção linda e maravilhosa? Será que quando Paulo e Silas chegou lá, com esse calorzão de 40 graus que nós estamos tendo aí, será que tinha um xoxô da vida lá servindo aquele açaí gostoso, delicioso lá? Será que serviram para eles? Você acha que alguém colocou lá para eles uma Coca-Cola geladinha com limão e gelo? A Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas entram na cidade, vem uma jovem, uma mulher adivinhadora, e começa a andar atrás dele o dia inteiro, falando: esses aí verdadeiramente são homens de Deus, são servos de Deus Altíssimo, neles tem a salvação. Que é isso, pastor? Mas quem estava falando isso na boca dela era um demônio. Sim, era um demônio. Mas até na presença do Senhor, mesmo os demônios, eles têm que falar a verdade. Aleluia, Deus. Não que você tenha que acreditar neles, mas diante de Cristo não tem como ninguém negar, porque a palavra do Senhor diz que toda língua confessará a Ele. Aonde? Lá em cima no céu, aqui na terra e lá embaixo. Ou seja, os anjos têm que falar, os anjos têm que declarar que Ele é o Senhor. Aqui na terra nós temos que declarar que Ele é o Senhor. E mesmo no inferno eles têm que declarar e reconhecer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o detentor da salvação. É Ele. Não importa, porque temos que declarar. Pode ser que hoje um ou outro não declare, mas vai chegar um dia
que todos vão ter que dobrar os seus joelhos diante dele. Oh, glória! Não vai ter como escapar. Que maravilha! Só Deus vai poder fazer isso nas nossas vidas. E aí então, continuando aqui, Paulo vira para trás e repreende o demônio, não a menina. E o demônio sai dela. E como ela tinha um espírito, esse demônio de adivinhação, ela dá muito lucro para certos empresários daquela cidade. Vamos dizer assim, cafajestes. Eles passam a mão em Paulo e Silas, sem nenhum julgamento. Leva para a praça, mostra para os juízes e fala: eles estão trazendo transtorno aqui na cidade. Trouxeram outro tipo de ensinamento. O povo, sem demora, cai de pau em cima deles, tira as roupas de Paulo e Silas e corta eles no couro, arrebenta eles todinho na vara. Eles são açoitados, eles têm seus corpos marcados, sofridos, e são lançados na cadeia, na prisão. Por isso eu disse: Deus tem seus métodos, tem suas formas e fórmulas. Quando Ele quer salvar, tanto faz coletivamente quanto individualmente. Não cabe a mim e a você discutir com Deus como Ele está agindo, porque o agir dele é o perfeito. Isso aí você pode ter certeza. Pastor, mas Paulo e Silas apanharam, foram espancados, mas era um projeto de Deus, porque ele estava de olho, não era naquela menina, ele estava de olho, não era naqueles pretores, mas Deus estava de olho no carcereiro, na família do carcereiro. E aqueles homens levam Paulo e Silas, todo arrebentado, para o carcereiro e fala para ele: olha, prenda esses homens e fica de olho neles. A Bíblia vai relatar que o carcereiro prende Paulo e Silas pelos pés, um tronco de madeira, e prende eles pelos pés. Não tem como Paulo e Silas andar, não tem como Paulo e Silas caminhar, não tem como Paulo e Silas fugir. Estão presos pelos pés. Aqueles que são os detentores da palavra, aqueles que são os detentores da palavra santa de Deus, aqueles que têm a palavra para pregar, foram parados naquele momento. Ei, presta atenção. Assim tem muitos hoje na igreja, com esses pedaços de pau presos nos pés, não consegue dar um passo sequer. Cristãos, não estou falando lá de fora, estou falando de crentes, cristãos, eu e você. Muitos estão assim dentro da igreja, parados, sem pregar a palavra de Deus, sem anunciar o Evangelho. Tem a palavra, tem o poder da palavra, mas não consegue lançar ela adiante, como Paulo e Silas estavam presos pelos pés. E eu declaro que se você está assim hoje, se encontra assim hoje, esses pedaços de pau vão ser quebrados na sua vida. Eles vão sair dos teus pés. Pode ser que esse pedaço de pau se chame desânimo. Pode ser que esse pedaço de pau que está prendendo os seus pés, que não está deixando você caminhar, seja algum problema financeiro, algum problema físico, saúde. Pode ser que seja algum problema familiar, conjugal, não sei, mas está travando você. Esta noite será quebrada em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor, você não vai ficar parado, você não pode ficar parado. Paulo e Silas está preso aos seus pés, e diz a Bíblia que eles começam a orar e a louvar. Mas você acha que eles estavam orando e louvando baixinho, só entre os dois? Paulo e Silas começam a orar e a cantar alto, para todos ouvirem. E no relato bíblico está dizendo que Paulo e Silas começaram a orar
e a louvar, de certa maneira, os seus companheiros de prisão os escutavam. Então Paulo e Silas não estavam orando baixinho, com medo. Paulo e Silas não estavam louvando baixinho, com medo. Eles não tiveram medo do cárcere, eles não tiveram medo da prisão. E hoje, se eu e você dizemos que somos cristãos, se fomos presos, teríamos a coragem que eles têm, que eles tiveram? Será que se nós fomos presos, lançados dentro de um cárcere cheio de prisioneiros, à meia-noite, horário que todo mundo quer dormir, será que você teria coragem de orar e louvar em alta voz? Ou ia chegar lá e encostar no cantinho, morrendo de medo? Porque Paulo e Silas não negaram a sua fé em momento nenhum. Porque dentro de uma prisão existe prisioneiros de tudo quanto é tipo. Dentro de um presídio não é somente um presídio que tem só ladrão de galinha. Dentro de um presídio tem prisioneiro de várias qualidades, de várias periculosidades. Então Paulo e Silas estavam ali dentro e não tiveram medo. Porque hoje não é diferente um presídio. Você entra dentro dele, tem vários prisioneiros com vários tipos de crime. O pastor Carlos que pregou aqui no sábado, hoje mesmo voltou a ter a reunião no sócio educativo, onde são os meninos menores que ficam presos. Hoje eu não pude ir com ele por causa da campanha aqui, mas sempre na segunda-feira da minha folga eu vou com ele. É um trabalho gratificante, mas você tem que ser macho para ir lá. Você tem que ser muita fêmea para você ir lá. Porque quando você chega lá, hoje, eles não podem sair das suas celas. É um corredor assim, tem uma cela para cada um. Tem corredor que tem mais ou menos uns 12 meninos presos. Outros corredores tem mais ou menos 5, tem 8, tem 15. E nós ficamos no meio do corredor fazendo louvor. E cada hora um prega. Em cada unidade que nós vamos, são praticamente 4 unidades. Cada hora um prega. E a gente prega na garganta, tudo na garganta, andando no meio do corredor. E os meninos ficam só com as mãos lá de fora da grade. Aí quando nós chegamos, a gente chega e cumprimenta um por um. E às vezes a gente chega e fala assim: aí meu jovem, como é o seu nome? A maioria tem nome bíblico. Eu me chamo Marcos, eu me chamo Lucas, eu me chamo Josué. A maioria tem o nome bíblico. A maioria vem de família evangélica. São menores infratores. É uma prisão, mas é menor. O sócio educativo. Aí um fica aqui, ó, perto do Justinópolis, do Fortaleza ali. Aí você chega para ele e fala assim: por que você está aqui, filho? Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos. Por que você está aqui? Eu matei um cara. Um deles eu conversei e falou isso: eu matei um cara. Por que você matou ele? Porque estava eu e um colega meu, nós estávamos saindo para roubar, para assaltar. E os caras vieram assaltar nós. Para eu não morrer, eu saquei o revólver e meti bala nele, matei o cara. Você vai conversar com outro, fala: quantos anos você tem, jovem? Eu tenho 14. Por que você está aqui? Lá na favela que eu morava, eu era o chefe do tráfico. Com 14 anos, Você vai conversar com outro, fala assim: quantos anos você tem, meu jovem? Eu tenho 17 anos. É um menino desse tamanho. Por que você está aqui? Matei meu avô e minha avó. Então por isso que eu estou te falando, para ir lá você tem que ser muito macho, tem que ser muita fêmea. E você não pode falar na frente desse menino. Você não pode demonstrar fraqueza. Você ouve relatos e histórias muito tristes. Dureza de coração. Menino que nós já conversamos com ele, que entrou lá e falou: eu sou do tráfico, eu matei um cara porque o cara me entregou e eu vou sair daqui e vou matar o restante.
Você encontra de tudo lá dentro. São meninos. Não são adultos, não, são meninos. 14 anos, 13 anos está lá preso. 17 anos, 15 anos, 16 anos está lá preso. Tem um que ele matou o cara com um facão, não satisfazendo, porque o cara foi tentar passar por cima dele com um cavalo, ele matou o cavalo também. Então você encontra relatos, cada um de uma forma. Outros estão presos lá porque entrou dentro de uma loja americana da vida e roubou, agrediu os outros. E aí, se você entra lá dentro à meia-noite, você vai pregar, você vai orar e vai louvar ao Senhor em alta voz? Ou você vai encostar num canto e vai ficar quietinho, morrendo de medo? Porque o que nós temos visto hoje, a maioria seria dessa forma. Não, porque não podemos incomodar os presos. A modernidade, infelizmente, lá do mundo, pastor Romero, está entrando na igreja. E eu não vou mudar a minha forma de ser, meu jeito de ser, minha forma de falar na palavra de Deus, porque eu quero andar dentro da palavra. Pregar a palavra do jeito que a palavra é. Aí você fala que Jesus é a pedra de tropeço, muita gente escandaliza. Esse pastor é doido? Esse pastor é maluco? Não, é a palavra. Nós não precisamos e nem devemos ter medo de pregar a palavra, apregoar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Com oportunidade ou fora da oportunidade, devemos pregar a palavra de Deus. Paulo e Silas ora, Paulo e Silas canta, os seus companheiros tudo ouvem, e diz a Bíblia que em certo momento vem um terremoto, tremem as bases dos alicerces, as portas das cadeias se abrem, e os troncos no qual estavam os pés deles presos também se abrem. E eu quero acreditar, pastor Aquiliano, eu quero crer que o momento exato que aconteceu isso foi o momento que o anjo do Senhor pisou dentro daquele cárcere. Com a pisada dele, houve aquele terremoto, tremeu tudo, abriu tudo. A Bíblia vai relatar que o carcereiro desperta do seu sono, desesperado, completamente desesperado. Porque aquele homem era um homem íntegro, era um homem que tomava conta do seu trabalho, levava o seu trabalho a ferro e fogo. E naquela época, um carcereiro que tomava conta de prisioneiro em Roma, se ele falhasse, ele era punido. Aí por isso que vai relatar que ele acorda, se desperta do seu sono, e quando vê as portas dos cárceres abertas, ele já lança da espada, não para brigar com os presos, mas para enfiar em si mesmo e se suicidar. Tamanho era o medo dos soldados romanos. Porque segundo relatos de historiadores, nem o golpe chega próximo da ruindade dos soldados romanos. Não chega. A atrocidade deles era tremenda, ferrenha, dos soldados romanos. Por isso que o povo tinha aquele medo terrível dos romanos. Aí imagina o carcereiro. E naquela época, para se matar, ele tinha que colocar o punho da espada cravada em alguma pedra e se lançar em cima da espada, segundo historiadores. Mas na hora que ele está se preparando para isso, Paulo brada lá de dentro: ei, carcereiro, não cometa tal coisa, porque todos estamos aqui. Nenhum tinha fugido. Abertas estavam as portas, os seus cárceres, mas nenhum fugiu. Talvez pelo espanto do barulho do terremoto.
Talvez pelo espanto do poder que eles sentiram naquele momento que o terremoto aconteceu, que um anjo entrou dentro daquele casa. E aí a Bíblia relata que o carcereiro, ele pega uma lâmpada e vai até onde está Paulo e Silas e se prostra diante dele. E no momento ele também atônito, aterrorizado, porque isso não era de acontecer, as portas se abrirem. A primeira coisa que um prisioneiro faz é o quê? Abre a portinha de uma gaiola para você ver se o passarinho vai ficar lá dentro. A primeira coisa é, ó, perna para que te quero, vamos embora. Ele é atônito. Ele pergunta para Paulo e Silas: o que preciso fazer para ter a salvação? O que preciso fazer para ser salvo? E aí aqui você vai entender o porquê da mensagem, porquê que nós lemos lá em Romanos sobre gentios, sobre Israel, sobre a fé, sobre a obra. O que eu tenho que fazer para ser salvo, Paulo e Silas? E a resposta de Paulo e Silas é simples. Paulo e Silas respondem para ele assim: olha, senhor carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A palavra que sai da boca de Deus, ela tem um propósito. A palavra, quando sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia. A palavra foi lançada por início lá na visão de Paulo. Quando ele teve a visão de um homem macedônio, passa a Macedônia e nos socorre. Deus havia visto o carcereiro e estava preparando a salvação para aquele homem. Ele só precisava usar o que? A obra, não a fé. Crer no Senhor Jesus. Mas não acaba por aí, não para por aí. São 3 estágios. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Aí o relato bíblico vai continuar dizendo assim, que Paulo e Silas, depois que deu essa resposta para o carcereiro, prega a palavra de Deus. Depois de pregar a palavra de Deus, depois que o carcereiro creu, depois que o carcereiro ouviu a palavra de Deus, ele foi batizado nas águas, naquela hora da madrugada. Entra para dentro da casa do carcereiro, eles creem, ouvem a palavra, e o carcereiro e a sua família são batizados nas águas de madrugada. Aleluia. Como é que você sabe disso, pastor? Porque quando houve o terremoto foi meia-noite. Isso aconteceu depois, então foi pela madrugada que eles foram batizados. Então tem 3 estágios: crer, ouvir a palavra e se batizar nas águas. Por que é importante você guardar isso? Muitos gostam de pegar um certo versículo bíblico, e como a gente discute muito às vezes com o apóstolo, a gente aprende muita coisa também com ele, é lógico. E a gente não deve pegar somente um versículo isolado. Mas infelizmente muitos no meio cristão acabam fazendo isso. E diz assim: crê, até os demônios creem. Aí quer fazer chacota da sua crença. O próprio irmão quer fazer chacota da sua crença, porque você fala que crê, você acredita em Jesus. Ó, que bacana, até os demônios creem. Ó, que tirado. Ué. E isso, volta a dizer, não estou falando lá fora, estou falando aqui dentro. É um irmão falando com o outro. Fazer chacota da sua crença. Eu creio em Jesus Cristo. Mas até os demônios creem. Mas só tem um detalhe: eles podem crer porque toda língua tem que confessar diante de Cristo quem Ele é. Mas os demônios não têm salvação. Eles apenas creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
mas eles não têm como ouvir a palavra de Deus e serem batizados. Isso é para mim e para você. Eu criei, você creu, você ouviu a palavra, você foi batizado nas águas. Então é diferente. Vai comparar com o demônio lá no quinto. Você está ficando doidado. Você crê? Que bonitinho, hein, tia Su? Os demônios também creem, tia Su. Aí você fala, os demônios creem, mas não podem ser batizados nas águas. Eu posso. Os demônios creem, mas eles não têm a salvação. Eu tenho. Crê no Senhor Jesus e for batizado e sereis salvos. Quem é os demônios para Deus? Quem são eles? Agora nós recebemos esse dom gratuito de Deus. Qual o dom gratuito, pastor? A salvação. É o dom gratuito que eu e você recebemos. Então a palavra que eu vim trazer aqui nesta noite é da salvação, a palavra da fé. É para você ter fé, é para você continuar acreditando, crendo que Jesus Cristo é o Senhor. Não pare de acreditar em Cristo Jesus. Ele pode mudar a sua história. Ei, o carcereiro quase perdeu a salvação, quase, foi por um Cristo. Porque se Paulo e Silas tivessem fugido da raia, o carcereiro tinha se suicidado e a família tinha se perdido. Mas Deus tinha um propósito naquela família. Deus tinha um propósito de salvação na vida do carcereiro. Assim como hoje, você que está aqui, Deus tem um propósito na sua vida e na vida da sua família. Se tão somente você crê, você será salvo, tu e a tua casa. Deus tem um propósito aqui hoje para mim, para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha família e para a sua família. Deus quer salvar, irmãos. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus fala assim: olha, eu gostaria que todos fossem salvos. A salvação é só para alguns, pastor? Como é que é essa história? A salvação é só para os judeus? Só para os israelitas? A salvação é só para o povo de Moisés? A salvação é só para aqueles que cometem caridade? Para quem é a salvação? Para qual tipo de tribo? Para qual tipo de religião? Qual tipo de igreja? A palavra diz que a salvação vem para todos. Mas são poucos que vão conquistá-la. São poucos que vão alcançá-la. Assim como os gentios alcançaram a salvação, a justificação pela fé. Eu e você só vamos alcançar isso pela fé. A salvação, você acha que porque você creu, batizou, você já está salvo? Você agora pode viver de qualquer maneira, de qualquer jeito? Se prostituindo, roubando, mentindo, adulterando, espancando. Você acha que pode? Eu creio. Eu já me batizei. Estou salvo, apóstolo. Posso sair daqui e passar na pracinha do dentista e tomar conta dos meus coleguinhas, beleza? Estou salvo. Pode. Hein? Posso sair daqui e passar ali no patinho ali, dançar um forró até amanhã cedo, encher a cara. Posso sair daqui e pegar umas moças que ficam ali na Avenida Vilarinho e passar a noite com elas. Eu creio, estou salvo, batizei. A salvação, você pode perder ela assim, ó. Estalar de Deus. Já viu aquela passagem quando fala assim, um homem diz assim: o celeiro está todo cheio, está repleto. Farta minha alma. Farta minha alma. Eu vi num estudo um pastor dizendo
aquela fardança, aquela abundância, eram os pecados. Vai, minha alma, peca à vontade,